as pessoas acreditam que quem mais se afeta com isso, ou que quem mais tem um mimimi, vamos dizer, não é a galera da nova geração. E não é. As pessoas que mais se afastam hoje por problemas psicossomáticos estão na fase dos 45 anos de idade. Encontrar sentido naquilo que você faz é uma medida de saúde. E o que a gente viu em uma boa parte dos ambientes de trabalho, com lideranças tóxicas, com empresários com uma visão extremamente utilitarista do trabalho, é aquela lógica de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu penso, você é pago para fazer. Então, quando as pessoas não enxergam sentido no trabalho e você vê uma precarização também do trabalho, com salários cada vez menores, garantias cada vez menores, a galera começa a entrar em parafuso. Todos os empresários hoje, se você falar com todos eles têm dificuldade de contratação. E uma boa parte tem dificuldade de contratação, mas não se preocupa em criar um ambiente que seja favorável ao trabalhador, né? Olha, a nova atualização da norma regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho traz uma mudança histórica. A partir de 2026, os riscos psicossociais como assédio, sobrecarga e ambientes tóxicos passam a ser responsabilidade legal das empresas. Essa medida exige mudanças reais na cultura organizacional, com foco na prevenção de doenças mentais e na promoção de ambientes de trabalho saudáveis. Para explicar sobre o impacto dessa mudança e o que as empresas precisam fazer na prática, a gente recebe aqui no estúdio o Adeildo Nascimento, especialista em cultura organizacional e ambiente de trabalho. Adeildo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência aí da Pan News. Aliás, já quero aqui de antemão fazer o nosso agradecimento e essa menção pública ao Adeildo. Simplesmente no dia mais frio do ano em Curitiba, saiu de casa, não furou a entrevista e está aqui para conversar conosco. Adeildo, que frio é esse, rapaz? É louco. Mas uma honra estar aqui, não seria o frio que iria atrapalhar. Adeildo, vamos lá. Essa discussão para que houvesse essa atualização na norma regulamentadora não foi de um dia para o outro, vem de um tempo, e atendendo e abarcando uma necessidade importante e cada vez mais atual do nosso cotidiano, né, desse ambiente de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sem dúvida nenhuma, João. A gente vê que a evolução das leis, elas seguem a evolução do tecido social. Então a gente teve uma evolução no mundo do trabalho que anteriormente, quando a gente fala de riscos ambientais, eles estavam totalmente voltados mais ao físico. Então assim, a gente tinha um trabalho muito mais mecânico do que o trabalho intelectual que a gente tem hoje. Então dentro dessa evolução do próprio mundo do trabalho, a regulamentação foi evoluindo. Então antigamente, assim, a ANR falava sobre riscos ambientais. Os riscos do ambiente de trabalho, e muito mais voltado ao aspecto físico e mecânico, era o centro da atenção. Ao longo do tempo, o que a gente começou a ver? Principalmente a OIT, a OMS, aqui no Brasil, o INSS, que as causas de afastamento do trabalho começaram a não ser só extremamente física. Dores na coluna, lesão por esforço repetitivo, que eram os casos mais prementes. Ao longo do tempo a gente começou a ter afastamentos por conta de burnout, crises de ansiedade, depressão. E é claro que alguém pode dizer que a gente não contrai isso só no ambiente de trabalho. Mas os afastamentos e o ambiente de trabalho começou a fazer parte dessas questões. Tanto que em 2019, a gente começou a não falar só de riscos ambientais, mas de riscos ocupacionais. Então, o que a tua ocupação, aquilo que você trabalha, né, que você se ocupa no seu trabalho, como que isso pode afetar a tua saúde de uma maneira mais ampla? Não só no físico, mas também nas questões psicossociais, né, no teu mental, na tua inteligência emocional. E aí a gente começou a evolução. Então, a regulamentação, a lei, ela evolui conforme a evolução da sociedade. Então o mercado de trabalho evoluiu para a gente sair não só de entregas mecânicas, mas cada vez mais intelectuais, chama de humanização no mundo do trabalho, e o ser humano não é só perna e braço, né? Ele também é o sentimento, a emoção, e isso também é a causa de doença. Então foi por isso que evoluiu. E é interessante você falar isso, porque tem muita gente que antigamente, ou talvez até nos dias de hoje, né, fala assim, mas isso é pura bobagem, imagino. Mas aí, ou você começa a sentir tudo isso, ou tem alguém próximo, algum amigo, alguém da sua empresa, alguém da família,
e aí você fala, realmente, parece que as coisas estão mudando, né? Então, quanto mais perto da gente é possível perceber essa mudança na relação de trabalho e o que a gente está suscetível realmente, né? Total. E assim, teve um fato marcante que aconteceu no mundo do trabalho, que em 2009 a France Telecom viveu um caso assim sui generis de altos afastamentos e casos extremamente críticos de atentados contra a própria vida, assim, né, dos executivos. Em 2009 isso aconteceu e acendeu uma luz no mundo inteiro. Que esses casos começaram a ficar mais próximos, como você falou, mais marcantes, porque eles começavam, assim, você consegue mostrar que você quebrou um braço. Então, assim, eu quebrei um braço, caí de moto, me machuquei no futebol de final de semana, você aparece com gesso no trabalho, é visível. Agora, a doença psicossomática, você não consegue ver. E as pessoas, numa boa parte dos casos, elas tinham até vergonha ou algum tipo de incômodo de relatar esse tipo de problema que estavam sofrendo, por preconceito e outras coisas. E como você bem falou, isso começou a ficar cada vez mais próximo da gente. E uma curiosidade, João, que eu até falei aqui quando eu vim num outro programa aqui da Jovem Pan. As pessoas acreditam que quem mais se afeta com isso, ou que quem mais tem um mimimi, vamos dizer, não é a galera da nova geração. E não é. As pessoas que mais se afastam hoje por problemas psicossomáticos estão na fase dos 45 anos de idade. Então tem fase plena ali do emprego. Fase plena do emprego. Auge da carreira. Isso aí. E que estão vendo o mundo do trabalho mudar, as pressões aumentarem e não terem a contrapartida necessária do que a gente viveu no passado. Então hoje você cria esse cenário do que você chamou na tua abertura de uma cultura tóxica de trabalho. E numa boa parte dos casos isso não é mimimi, isso não é um caso de falta de resiliência, é efetivamente uma mudança na perspectiva de trabalho, né? Costumo dizer, por exemplo, que o Titãs fez uma profecia alguns anos atrás, na década de 80, que a gente não quer só comida mais, né? Então tem uma lógica assim de que... Tem uma frase do Nietzsche também que diz que só quem entende o porquê suporta o como. Então ter sentido no trabalho, encontrar sentido naquilo que você faz é uma medida de saúde. E o que a gente viu em uma boa parte dos ambientes de trabalho, com lideranças tóxicas, com empresários com uma visão extremamente utilitarista do trabalho, é aquela lógica de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu penso, você é pago para fazer. Então quando as pessoas não enxergam sentido no trabalho e você vê uma precarização também do trabalho, com salários cada vez menores, garantias cada vez menores, a galera começa a entrar em parafuso e começa a buscar, inclusive, outras alternativas de trabalho. Então hoje as pessoas começam a pensar 5, 10, 15 vezes antes de assumir um novo posto de trabalho. Todos os empresários hoje, se você falar com todos eles têm dificuldade de contratação. E uma boa parte tem dificuldade de contratação, mas não se preocupa em criar um ambiente que seja favorável ao trabalhador, né? Que ele possa ter uma medida de mão dupla, né? Você precisa colocar significado, sentido na vida do trabalhador. Do contrário, a gente vai viver esse pior cenário. Dificuldade de contratação, quem eu contrato entra num ambiente tóxico, ele se afasta, gera um custo social por conta do INSS, gera um custo para o empresário, porque ele paga e não tem a mão de obra lá. Então todo mundo perde com esse cenário. Então o fato da gente estar colocando uma lente, uma lupa e uma atenção à cultura organizacional das empresas é saudável para todo mundo, né? Então... Vamos lá, estabelecendo talvez como um episódio marcante na história, né? Pandemia, a gente pode dizer que a pandemia é um fator que acabou intensificando um pouco dos reflexos e das consequências que a gente está observando e as quais você, inclusive, descreveu muito bem? Em todos os sentidos. Primeiro, as empresas que não tinham cultura forte. O que é uma cultura forte hoje nas organizações? Principalmente uma cultura onde as pessoas têm noção do que elas estão fazendo, como elas devem fazer e, o mais importante, por que elas fazem as coisas. Isso é uma cultura forte. As empresas que passaram pelo processo da pandemia sem cultura forte,
elas passaram um apuro tremendo. Algumas faliram, outras levaram seus colaboradores a um nível extremo de estresse, né? E quando a gente sai da pandemia, a gente saiu com algumas empresas tomando medidas muito bacanas e legais de manter essa cultura, e outras, olha só, saíram piores. Só para você ter uma ideia, hoje, uma das causas também de estresse psicossocial é o nível de exposição à tela. Você sabe que uma reunião que você faz no vídeo cansa muito mais do que uma reunião que você faz presencial. E as reuniões de conexões online no pós-pandemia, na pandemia estava altíssimo, no pós-pandemia aumentaram. Então as pessoas não tinham pausa dentro de casa nem para ir ao banheiro, porque também você tem que ser mais regrado na reunião por vídeo, né? Você tem que chegar no horário, cumprir a tabela, e quando tem uma depois da outra. Então, assim, a pandemia reforçou isso e ela foi um divisor de águas naquelas empresas que hoje se preocupam muito com a cultura e aquelas que saíram piores da pandemia e que estão, inclusive, repetindo cenários de horror em termos de cultura tóxica, né? Por exemplo, um dos fatores que é apontado como um fator crítico para uma doença psicossocial é quando eu faço um microgerenciamento de tudo que você está fazendo. Eu não sei se você lembra também, teve empresas que depois foram até autuadas que elas acompanhavam se você estava movimentando o mouse. Gravação em tempo real para saber se a pessoa estava trabalhando. Ainda tem isso, Adriano? Então, não Bom. Eu vou dizer que não tem, mas eu duvido se não tem gente que faça. Mas essa controle de microatividades do colaborador, sem ele ter autonomia para fazer as coisas, né? Então, assim, você trabalha no regime de você é um robô, você é uma máquina. Você não tem autonomia e eu te vigio 100% do tempo. E te cobro por resultados do qual você não tem autonomia para entregar. Então, imagine você trabalhando numa situação como essa. Você vai espanar, você vai entrar em parafuso, você vai somatizar o teu psicológico. Você vai sofrer no corpo os problemas disso. Então essa é a realidade. É claro que a gente está desenhando uma caricatura aqui, né? Do extremo. Mas isso pontualmente, dependendo da situação que a pessoa está passando, isso potencializa, né? Então você libera situação tóxica. E a empresa, ela tem conhecimento, elementos suficientes ou muitas vezes pessoas capazes de identificar esse ambiente, digamos, extremo que você descreveu aqui. É possível. E a partir disso tentar sair da lama, né? Total. E é aí que entra a regulamentação para isso, né? Então as normas regulamentadoras, elas são como se fosse um aval da CLT para que o Ministério do Trabalho, ao longo do tempo, ele comece a regulamentar as relações de trabalho conforme o mundo evolui. Então o que a ANR diz? Primeiro, você tem que mapear esses possíveis riscos. Então, e hoje tem ferramentas no mercado de psicologia social, de antropologia, que você consegue investigar um ambiente de trabalho para saber se a cultura dele é tóxica ou não. Então, como que é o papel das lideranças, como que o nível de estratégia, tática e execução é feito, como é que a comunicação nessa empresa sobe de cima para baixo, de baixo para cima, entre os pares. Então, você tem elementos conceituais, estruturais e até elementos que a gente diz que são simbólicos, né? Então, assim, lembra que no passado você pode reconhecer uma pessoa dando um troféu para ela, um pin, isso é extremamente legal, mas tem ambientes onde as pessoas usam símbolos para detratar uma pessoa, para ela sofrer algum tipo de bullying porque ela não atingiu alguma meta ou porque ela não fez as coisas como deveriam fazer. Então tem sim como primeiro lugar eu mapear esses riscos psicossociais. Depois eu preciso tratar deles e fazer com que esses riscos diminuam ao longo do tempo. E aí são os trabalhos de cultura organizacional. Tem empresas que se preocupam tanto com isso que tem departamentos de cultura, de RH e de cultura que vão fazer esse trabalho. O grande ponto é que a maior parte dos empregadores no Brasil são pequenos e médios empresários. E o pequeno e médio empresário talvez ainda não tenha estrutura suficiente para ter uma área de psicologia social dentro da empresa dele, que normalmente é o recursos humanos. Agora, esse empresário,
ele pode sim crescer no conhecimento dele e mesmo tendo 1, 2, 3 colaboradores, desde muito cedo criar um ambiente, uma cultura saudável de trabalho, onde, de novo, ganha todo mundo, né? Entendo. Então, a NR chegou para isso, né? Ela foi postergada, como você disse também, durante esse ano, até maio do ano que vem, ela está como uma forma de aprendizado, né, para as pessoas testarem como isso vai fazer, mas segundo o Ministério do Trabalho, a partir do ano que vem, 2026, a lei começa a valer e aí o empresário começa a ser fiscalizado, auditado e ele pode entrar em risco de multa caso a empresa dele tenha riscos, né, de adoecimento dos trabalhadores por questões psicossociais. Bom, a pergunta é inevitável, né? Como se dá essa fiscalização, essa vigilância? É por denúncia? É o empresário? Ou melhor, é o funcionário que tem que denunciar essa empresa, esse empresário, erguer a bandeirinha e falar, por favor, venham me salvar porque o ambiente aqui não tá bacana. Então, hoje, é claro que os recursos são limitados, você não consegue auditar todas as empresas disponíveis que existem no mercado hoje, mas o principal é a denúncia mesmo. É o trabalhador denunciar, né, para a Procuradoria do Trabalho de que aquele ambiente está sofrendo algum tipo de ação tóxica que está adoecendo os colaboradores. Mas também tem hoje outras formas de se identificar isso, né? O próprio INSS, ele controla os afastamentos do trabalho, né? Quando a pessoa entra num regime de afastamento, o INSS tem esses números também e cada vez mais essas informações são cruzadas. Então imagine que eu sou um empresário, emprego muita gente e uma boa parte dos meus colaboradores se afastam do trabalho por razões psicossociais. Acende uma luz, você pode ser fiscalizado e auditado por isso, né? Tanto a empresa como a própria função, né, que aquele colaborador exerce. Enfim. Também. E isso é muito bom ponto que você trouxe. Com o advento hoje da inteligência artificial, muitas das tarefas, né, e funções hoje, elas estão sendo substituídas ou melhoradas ou potencializadas pelo uso da inteligência artificial. O que a gente deveria usar a forma correta seria, que eu brinco sempre, é deixar o robô com a parte chata. É aquela parte que desumaniza o trabalhador. E deixar o trabalhador fazer aquilo que faz sentido para ele, que gera sentido e significado na vocação e na profissão dele. Então, algumas atividades nesse processo, a gente vai viver uma área cinza daquilo que é confundido com o que pode ser humanizado e desumanizado no trabalho, né? Antigamente tem aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, lembra? Que ele ficava o dia inteiro apertando o parafuso e era uma crítica do quão a gente estava desumanizando. Na lógica da inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre isso mesmo, mas numa outra lógica. Do tipo, fazer um relatório, daqui a pouco pode ser desumano fazer um relatório, por quê? Porque a gente tem inteligência artificial para fazer. É louco, né? Mas é a evolução do mundo do trabalho. Adeildo, um ponto interessante que eu também queria ouvir tua leitura e tua opinião, de que maneira entender essas relações trabalhistas de pressão, de cobrança e de adoecimento, mas entender que isso também pode ser a gota d'água para que esse profissional busque uma nova fase, uma nova etapa na vida dele, profissionalmente, para que ele não perpetue esse ciclo, né, de sofrimento, de adoecimento e que ele busque outros desafios. Utilize a legislação, fiscalização, denúncia, instrumentos que tem à sua disposição, mas afinal é a vida dele que está em jogo, né? Ou seja, é preciso buscar um novo momento. Essa resposta ela não é muito simples, né? Não tem resposta simples para ambientes complexos. E qual que é o nosso ambiente complexo hoje? O Brasil é um continente. Então o Brasil tem hoje desde trabalhos análogos a escravos. Então, assim, a gente sabe pela pesquisa do Ministério Público do Trabalho que hoje no Brasil deve existir cerca de 50 mil pessoas trabalhando em trabalho análogo ao escravo. E do outro lado, nós temos empresas no Brasil que são unicórnios, estados da arte no que tange a cultura organizacional. Estão trabalhando no que é mais novo, e um ambiente de trabalho extremamente saudável e tudo mais. Nessa visão que você trouxe aqui, João, essa é uma discussão social hoje no mundo todo. Será que nós vamos ter condição, tempo e vagas suficientes de trabalho para que essas pessoas que estão adoecendo consigam mudar
a ponto de ir para um bom local de trabalho? Então tem duas visões, tem a visão pessimista e a visão otimista. O grande ponto é que nos últimos tempos, nas últimas pesquisas, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial do Trabalho, a visão tem ficado cada vez mais pessimista. De que a gente está evoluindo tão rápido que as boas posições de trabalho não vão conseguir dar conta dos colaboradores ou das pessoas buscando novos postos de trabalho. Quer ver um reflexo disso? A discussão que surgiu recentemente da CLT virar piada, né? Tipo, principalmente com a geração mais nova. CLT Premium. CLT Premium, né? Se tudo der errado eu viro CLT. Então a gente também tem outras questões sociais que hoje a gente tem oportunidade de ganhos que não existiam no passado com o empreendedorismo digital, por exemplo. A profissão mais desejada dos jovens hoje é ser influenciador digital. E você sabe que uma pessoa com 10, 15 mil seguidores, ela consegue uma complementação de renda significativa. Quando isso passa dos 50, ele já consegue quase ter o mesmo salário que ele teria se ele fosse contratado CLT no início de carreira. Então, a gente está num movimento social de novo, a gente tem a deterioração dos postos de trabalho, o salário médio ele cai ao longo do tempo e a produtividade aumenta. Então, assim, a gente está fazendo nas empresas hoje muito mais com muito menos recursos e pagando menos. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu não sei se essas pessoas vão ter alternativas, né? A ponto de, tipo assim, eu vou ter que sacrificar minha vida nesse trabalho ruim, eu não encontro outro melhor. Né? Então, assim, por que a NR1 e a preocupação com a saúde do colaborador é tão importante? Porque ela é uma questão social. Ela não é só uma questão da relação entre o trabalhador e o empregado. Ela é uma relação da sociedade no mundo de hoje. Quando um empresário hoje decide ter uma cultura saudável de trabalho, remunerar bem seus colaboradores, cuidar deles, ele não está atuando só para ele. Ele está atuando pelo bem da sociedade. E no futuro, se a gente colocar a lógica do consumidor, que também é uma outra coisa que está acontecendo, o consumidor ao longo do tempo ele começou a ficar mais exigente. Exemplo, não comprar de empresas onde claramente tem ambiente tóxico de trabalho. Então, se você E as redes sociais são instrumentos para isso, né? Demais. Então você pega empresas que mentem, né? Que dizem que são bons locais para trabalhar e não são na realidade. Então você começa a ter um cancelamento do consumidor para conta dessas empresas, que é uma luz, né, de todas as pessoas que se preocupam com o mundo do trabalho hoje, de que para resolver essa equação, para que a gente consiga ter ambientes mais saudáveis de trabalho, conseguir ter todo esse contingente de trabalhador sofrendo menos e o empresário ganhando, é um problema de todos nós. Não é um problema só do trabalhador, nem só do empregado, nem só do governo, é da sociedade em geral, né? Então, e já caminhando para o final da nossa entrevista, falar sobre isso, trazer informação, publicidade, né, a essa nova regra, isso é importante, ou seja, o trabalhador tem que saber o que a empresa está sendo obrigada para que ele possa cobrar ou denunciar, porque é só a partir disso, da informação, sabendo claramente as regras do jogo, que algo efetivamente pode mudar, especialmente dentro daquela organização, né? É isso aí. Como sempre, a gente tem o bom e velho esquema da comunicação. Estamos aqui. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. A gente precisa ter altos níveis de comunicação, cada vez mais clareza e transparência do empresário. De novo, o que é uma cultura organizacional forte e boa? Quando o empresário explica para os seus colaboradores o que eles têm que fazer, como fazer e por que eles fazem aquelas coisas. Tem que colocar sentido no trabalho das pessoas. Não pode mais trabalhar, um empresário ter a visão de que o trabalho é um movimento extremamente utilitarista e as pessoas que estão lá não são seres humanos. Elas são seres humanos e elas querem significado. E os colaboradores, os empregados, cada vez mais, a gente precisa obrigatoriamente aumentar o nosso nível de resiliência. Às vezes até trabalhando em alguma coisa que você não gosta, mas para que isso seja fonte e essência para você descobrir tua vocação e por aí vai. Então, o que eu costumo dizer é, nem que tenha que trabalhar, você trabalhe para descobrir o que você faz bem na vida e faça bem.
O grande problema é quando você só trabalha e esse dinheiro não é dedicado a nada mais do que simplesmente pagar suas contas, né? Então você entra num círculo extremamente vicioso. Então a gente tem que comunicar de todos os lados, fazer o que a gente está fazendo aqui, educar os empresários para construírem culturas sólidas, saudáveis, que vai ser bom para todo mundo. E os colaboradores, eles precisam sim ter resiliência, porque nós estamos passando numa transição social em formatos de trabalho, em sentido. Então não vamos resolver isso da noite para o dia. Tem que ter o esforço de todo mundo aí. Muito bacana. Olha, eu quero aqui agradecer ao Adeildo Nascimento, justamente falando sobre essa nova norma regulamentadora, em especial, Adeildo, para quem ficou interessado nesse nosso conteúdo, nessa nossa conversa, onde buscar mais informações, inclusive nas suas redes sociais. Fique à vontade aqui para divulgar. Obrigado. @adeildo.nascimento é o meu Instagram pessoal, e o da empresa, que a gente trabalha com cultura organizacional, @DEO Consultoria, DHEO Consultoria. E hoje, se você der fazer uma busca em qualquer inteligência artificial, seja qualquer chat que você tiver aí de inteligência artificial, pesquise sobre resumo e história da NR1 e vai ter um compêndio lá de tudo que está rolando. Inclusive o próprio Ministério do Trabalho também lançou, né, um e-book falando sobre o que significam os riscos psicossociais, como eles serão auditados, para que os empresários também tenham consciência e ciência com antecipação de como a norma vai mudar. Não é à toa que esse prazo extra aí até maio do ano que vem, inclusive, foi dado, né? Para que as empresas já estejam atentas e busquem informação. Quero aqui agradecer ao Adeildo Nascimento conversando conosco no Pan News. Obrigado, Adeildo. Obrigado, um prazer. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. DEO, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.